Acabou, galera. Depois de 6 episódios, a série Invasão Secreta chegou ao fim com a verdade sobre o James Rhodes Skrull, o destino do Nick Fury e ainda uma polêmica batalha entre Super Skrulls. Então será que a série decepcionou mesmo? Só ficou pior ou ainda tem salvação daqui pra frente? É exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Pra quem acompanha o canal deve saber que eu tava dando uma chance, querendo acreditar, né, que os primeiros episódios, depois dos 3 primeiros episódios, a série Invasão Secreta ia se manter realmente, ia manter uma qualidade e ir crescendo ali com o tempo, né? Mas ficou claro pra mim que tudo tava se caminhando de uma forma bem diferente, principalmente depois do 3º episódio, né? Eu vim aqui falar com vocês sobre esses 3 primeiros e o que eu achei, e em geral eu tava achando interessante até, com alguns episódios com ideias bem legais, mas de regulares para bons, né? Algumas ideias eu gostei, outras não. Tem muita diferença entre o material original, né? A saga original dos quadrinhos Invasão Secreta, como eu disse no outro vídeo, e a verdade, galera, é que o final de Invasão Secreta não foi nada do que eu esperava. Na verdade, eu fiquei curioso para ver como que terminaria, né? Mas nem de longe eu achei que seria tão ruim como foi. Mas calma, eu vou explicar por que eu acho isso nesse vídeo. Mas antes, se você é fã da Marvel assim como eu, até porque fã que é fã critica, né? Então já deixa o seu like aqui embaixo, porque isso me ajuda demais mesmo e ajuda o YouTube a entender que você curte receber mais conteúdo nerd desse canal também. Então me ajuda demais nesse canal que está crescendo a cada dia e eu preciso muito da sua ajuda, muito da sua presença aqui para ele continuar em movimento, produzindo mais vídeos para vocês todos os dias. Então já se inscreve com o sininho ativado para não perder nada, e para quem puder ajudar com o nosso Pix, XPNPix, que está aparecendo aqui na tela, isso é muito importante para a gente continuar fazendo com o máximo de qualidade nesse canal que não é monetizado. Então qualquer apoio, qualquer valor vai ser totalmente reinvestido no canal, mas para quem não pode também, só o seu like e sua inscrição já é tudo para mim. Muito obrigado e vamos pro vídeo. Então pessoal, como eu disse, a saga original nos quadrinhos é bem diferente dessa série live action, né? E tanto que eu fui aceitando com o passar do tempo que essa série seria mais focada mesmo no Nick Fury, né? E eu até gosto da ideia de trazer justamente o Samuel L. Jackson, que tá desde o começo do MCU, para tentar dar uma despedida para ele, né? Por mais que a gente saiba que o Nick Fury vai aparecer em As Marvels agora, né? Que ele vai voltar pro espaço, mas a gente já vai comentar isso mais pra frente. Mas eu acho que, em geral, a jornada dele teve uma boa intenção nessa série. Até é interessante a gente ver ele depois de todo esse tempo, mas eu acho que tudo isso não foi bem aproveitado como poderia, né? Como, por exemplo, a trama dele com a esposa. Eu acho que não foi tão bem aproveitado, inclusive a relação dela, o envolvimento dela com o Gravik e do Nick Fury também não foi muito bem aproveitado. Tanto que nesse último episódio, principalmente, a gente não tem o confronto direto que a gente esperava do Nick Fury contra o Gravik. E eu digo isso porque vocês podem até parar pra pensar, mas você não disse, Lucas, que essa série ela é mais pro lado de espionagem, pro tom de espionagem, é diferente dos quadrinhos, então necessariamente você vai querer ver um confronto do Nick Fury com o Gravik, até porque o Gravik é um Super Skrull e tal, e realmente não daria pra ter esse embate. Então, a gente já vai falar sobre isso mais pra frente, que na verdade não é o Nick Fury, né? A gente sabe bem quem teve o confronto com o Gravik nesse último episódio, mas o que eu quero dizer é que, já que esse tom de espionagem ele foi se perdendo ao decorrer da série, o que é um fato, realmente foi se perdendo, principalmente depois do 3º episódio, aí, sem dúvida, isso vai ficando cada vez mais fraco, os diálogos também exemplificam isso, então tudo vai tendo um roteiro bem mal amarrado ali, só pra correr rápido com a história e terminar. Então esse tom de espionagem realmente ficou totalmente de lado. Se era a intenção deles, o que começou com um thriller de espionagem realmente foi mais para algo genérico. E claro, se tem uma trama do Nick Fury que me deixa mais inconformado ainda nesse final, é que eles simplesmente esqueceram de dar uma conclusão para a questão da morte da Maria Hill, já que a Maria Hill ela morre lá no primeiro episódio, é super impactante, né, quando isso acontece, para mim pelo menos, já que ela estava em diversos filmes, e deveria ser pro Nick Fury também. Eles usam isso como artifício para dar uma motivação para ele, mas no final a mãe dela, que culpou o Nick Fury, nem sequer volta pra gente ter essa conclusão do personagem, pra gente ver se ele ia se desculpar ou não com ela, ou se ela ia acreditar que o Nick Fury é o verdadeiro culpado e o assassino, e ele ficar com essa culpa ainda maior pra gente ver o desenvolvimento depois, qualquer coisa que seja. Mas eles esquecem completamente, desvalorizam a personagem e parece que não tem valor mais aquilo só foi um artifício qualquer do roteiro, que eles pegam uma personagem e usam pra dar uma motivação
motivação mínima ali para a história continuar, e depois eles não usam mais. Então não dá para saber se a mãe da Maria Hill continua contra o Nick Fury ou conseguiu saber que ele é inocente de alguma forma. As únicas duas opções que a gente tem é justamente duas opções ruins a partir de agora, que é pelo menos do que eu consigo ver, né? Que ou a Marvel ela construiu super mal mesmo e só usou a Maria Hill para ter uma desculpa para o Nick Fury continuar contra o Gravik nessa série e tal, ele continuar investido nisso, já que no final ele também acaba indo para o espaço de novo e meio que fica sem conclusão essa questão dos Skrulls, que a gente também já vai falar mais pra frente, ou eles realmente estão guardando a Maria Hill voltar, como eu disse, de alguma forma eles trazerem ela de volta à vida, o que também é muito ruim, porque eles usaram ela no começo da série, no primeiro episódio, ela não volta no final e não tem mesmo que ela não voltasse, não tem uma conclusão dessa trama, não tem uma conclusão desse conflito do Nick Fury. Então, já que tem especulações de que Maria Hill pode estar em As Marvels, a gente não sabe se vai ser flashback ou se vai ser no presente, realmente a gente tem essa dúvida gigante. Será que ela vai voltar ou será que eles só vão esquecer isso como se não fosse nada? Então, sem dúvida, o potencial da trama da Maria Hill e da esposa do Nick Fury foram totalmente desperdiçados pela Marvel, né? Mas do mesmo jeito, o tom de espionagem que eles poderiam ter feito muito mais próximo, muito melhor, como foi em Capitão América o Soldado Invernal, eles deixam de lado totalmente. E infelizmente uma das piores coisas também foi também a motivação final do Gravik, né? Porque o Gravik começou com um vilão bem mais interessante e tal, e realmente com uma ideia que fazia até sentido, porque ele queria buscar um novo lar para o povo dele, já que eles estavam cansados de esperar e teve um grupo de Skrulls que começou a se rebelar, né? Mas a partir do 5º episódio, quando o Gravik simplesmente faz a atitude mais genérica possível que a gente poderia esperar de um vilão que vai mais pro lado cinza e é mais complexo, que é ele matar o próprio braço direito dele, né? Já começou aí. E tudo vai por água abaixo quando ele simplesmente mata todos os outros Skrulls que estavam do lado dele, quando eles recebem um ataque por causa do que ele fez, né? Então depois da gente ter toda essa construção nos primeiros episódios para mostrar que eles estão nessas bases nucleares, nessas usinas nucleares desativadas já, para planejar os ataques que vão colocar os países contra os outros, a Rússia contra os Estados Unidos, agora eles reduzem tudo isso porque parece que o Gravik, no final das contas, ele só quer saber de um soro que vai dar superpoderes para ele e vai tornar ele um Skrull mais poderoso, um super Skrull, né? Parece que a motivação final dele é só esse soro mesmo, que parece que surgiu do nada, né? É um MacGuffin mesmo, né? Aquele objeto que motiva os personagens na história, que eles vão tentar alcançar aquilo a qualquer custo, e essa perseguição deles, essa busca deles por um objeto ou algum artefato vai fazer a trama do filme ou série se desenrolar. E é exatamente o que a gente tem aqui em Invasão Secreta, mas acontecendo no penúltimo episódio. Então parece muito um artifício muito ruim do roteiro para conseguir introduzir uma nova questão que eles não tinham introduzido ainda, por mais que a gente saiba que já tinha a questão do soro do Gravik, até explicando para aqueles outros Skrulls, né, que são desperdiçados totalmente, né, aqueles outros Skrulls que estavam infiltrados e podiam ajudar a se tornar Super Skrulls também, mas agora ele esquece tudo isso porque o Gravik ele só quer ter poderes e conseguir acabar com o Nick Fury e acabar com todo mundo com seus poderes. E dane-se a questão do lar dos Skrulls, porque ele matou todos, então o que ele pode fazer, né? Então realmente fica muito jogado essa questão da colheita do Nick Fury, né? Que a gente só fica sabendo que essa amostra que tem o DNA de todos os Vingadores, até da Carol Danvers e outros personagens, só serve para piorar tudo, porque piora a motivação do Gravik, piora a trama super apressada no final para criar uma luta genérica. Então quem sabe funcionaria muito melhor tudo isso se eles tivessem apresentado desde o começo, né? Se eles tivessem sido mais honestos, porque eles prometem algo, já é diferente das HQs, então eles prometem algo que é um tom de espionagem e eles vão se desvirtuando disso até o final. Então, Invasão Secreta, que tinha o objetivo de ser uma série mais contida, apesar da intriga internacional que a gente tem aqui entre países, né? Esse risco internacional, ela acaba sendo muito apressada e bem mais genérica nesse final dela, também muito decepcionante mesmo. E isso resume todo o conflito com o Gravik até ele ser derrotado, né? Porque o que eu disse sobre a Gaia e buscar vingança pela morte do pai dela contra o Gravik, ter um confronto, realmente aconteceu. Mas claro, como eu já tinha dito antes aqui no canal, eu achei a morte do Talos bem desnecessária e mais apressada, feita de qualquer jeito, né? Meio jogado ali só para os personagens eles terem uma motivação, assim como foi a da Maria Hill. Então eu já não tinha gostado muito daquela cena com a Gaia se despedindo
estilo do Talos, né, a cena final deles. Eu não gostei da atuação da Emilia Clarke e infelizmente ela não consegue passar a emoção que deveria, sabe? É muito estranho isso. Mas como se não bastasse ainda, o grande problema é toda a cena de confronto que ela tem com o Gravik, né? Porque a gente vê desde o início o Nick Fury andando até a base dos Skrulls, tendo dificuldade ali para caminhar e tal, usando as pílulas para ele conseguir sobreviver na radiação, até que a gente descobre que é na verdade a Gaia se disfarçando de Nick Fury, né? Então ela fazer isso na frente do Gravik faz sentido, mas para que ela fazer isso enquanto ela não chegou lá? É porque tem câmeras lá? Eu duvido muito, ou se tem, ele não mostrou pra gente, né? Mas parece muito que ela sabe que tá numa série até, e a gente tá vendo, ela precisa enganar a gente, ela tá seguindo o roteiro ali, né? Então, tipo, parece muito estranho isso, porque a gente acompanha tudo isso, ele indo, caminhando devagar e tal, o Nick Fury indo ali, aí a gente vê, aí ele encontra o Gravik e tal, aí tudo bem ele fazer a cena ali, mas por que isso acontece antes? É só pra gente não desconfiar, né? Mas então parece tudo muito mal construído, sabe? E a luta final, claro, da Gaia Super Skrull com o Gravik Super Skrull é desastrosa, porque realmente muito esquisito a batalha dos dois ali. Eu até entendo a intenção de dar uma cena de ação, mas tudo fica ainda mais sem sentido quando eles começam a usar os poderes sem dificuldade alguma, né? O controle absoluto sobre os poderes ali. E o grande problema também é que essa cena, que numa série que deveria ser sobre tom de espionagem e tal, ela além de genérica termina num tom totalmente anticlimático. A cena que inclusive dura menos de 5 minutos até o Gravik ser derrotado. Então realmente parece muito aquela ideia clichê de terminar com aquela batalha ali de dois bonecos digitais, assim como o final da Mulher Hulk já tinha zoado isso, né? Já tinha deixado isso claro, que você não precisa fazer esse tipo de final toda vez. E aqui eles vão e fazem exatamente isso. Mas uma coisa é fato, né? Se a Gaia continuar com todos esses poderes que ela tem aqui nesse episódio, no MCU ela é simplesmente uma das personagens, ou a personagem mais poderosa do MCU, né? Porque ela tem poder de todo mundo. Então, sem dúvida, ela consegue superar até a Capitã Marvel mesmo. E até porque ela já demonstra ter um controle absoluto do poder, né? A gente não sabe se o efeito do soro já passou e ela não tem mais esse poder, né? Provavelmente eles devem dar alguma justificativa, porque se até Carol Danvers, que vai ter essa troca de poderes nas Marvels, né? No segundo filme da Capitã Marvel, vai ter essa troca de poderes com as outras personagens, provavelmente para conseguir dar uma nerfada ali na Carol Danvers, quem dirá a Emilia Clarke, a personagem Gaia, né? Que realmente eles não devem utilizar ela desse jeito mais, porque é muito difícil, né? Como que eles vão fazer se eles já não conseguem trabalhar muito bem a Capitã Marvel, como que eles vão fazer com a Gaia também? Fica aí a dúvida, né? Mas se tem uma coisa que a gente também precisa falar é sobre o outro núcleo que vai intercalando com essa batalha final, né? Que a gente tem do Super Skrull com a Gaia. Porque a gente tem a conclusão, então, da trama do Rhodes protegendo o presidente. Mas diferente do começo, aqui eu também não gostei da participação do Rhodes quando ele tenta convencer o presidente ali na sala de que os russos são inimigos, né? Porque parece tudo muito forçado, sabe? Do mesmo jeito a disputa do Nick Fury contra o Rhodes, né? Quando ele chega ali para tentar convencer o presidente de que o Rhodes é um Skrull e ele tem que mandar parar o ataque, né? E o esquisito é que o Nick Fury nem precisava matar o Rhodes ali naquele momento para saber que ele era um Skrull, né? Porque como a gente viu, o Talos quando se machucou, recebeu um tiro, que foi aqui, mas poderia ser na perna do Rhodes, por exemplo, já mostrou que ele era um Skrull. Então ele nem precisava ter matado ali a Rava para conseguir descobrir que era um Skrull infiltrado, né? Mas enfim, isso terminou, concluiu. Inclusive o presidente, ele tem uma abordagem bem mais séria, bem mais fria com os Skrulls, bem mais vingativa e tal. Depois daquele comunicado oficial que ele faz, né? O que deve dar uma deixa, inclusive, para o que a gente vai ver em Capitão América 4, por exemplo, né? Porque até onde dizem as especulações, o presidente dos Estados Unidos em Capitão América 4 vai ser outro, pode ser o Thunderbolt Ross. Então, o que será que vai acontecer com esse presidente, né? Será que ele vai sair mesmo do cargo? A gente fica com essa questão em aberto. Provavelmente essa trama do presidente ainda vai ser utilizada em algum momento. Mas enfim, sem dúvida o mais curioso agora é que a gente finalmente descobriu quando o James Rhodes foi substituído pela Skrull Rava, né? Porque a Gaia foi lá libertar todos os outros que foram capturados pelos Skrulls e tiveram o corpo e a mente roubados. Então é nesse momento que a gente vê o Rhodes com a mesma roupa branca que ele usou durante o exame que ele fez lá em Capitão América Guerra Civil, quando ele foi atingido pelo Visão, com aquela rajada, né, no peito. Então já dá para cravar que foi nessa época que ele foi substituído, né? Então nesse ponto a gente acertou. O problema agora é que tudo que o Rhodes viveu depois daquilo, depois de Capitão América Guerra Civil, em Guerra Infinita, Ultimato, meio que não valeu de nada. Ele não viveu tudo aquilo, e sim a Skrull Rava
estava no lugar dele. Então o pior de tudo é que ele nem sequer sabe sobre a morte do Tony Stark. Então imagina como ele vai ficar quando ele descobrir isso, né? Quando ele descobrir tudo o que aconteceu, o Thanos e tal, ele não teria noção de nada disso, do blip, todo esse tempo que passou e ele perdeu. Realmente é uma oportunidade de história para Marvel usar em Armor Wars, que tá para ser o filme protagonizado por ele, né? É uma história muito interessante para ela explorar. Só o problema é que eu não sei se isso realmente vai ser utilizado como deveria, né? Porque se for com os roteiristas dessa série, eu acho que eles já podem esquecer de fazer isso. Depois do final dessa série é meio difícil não ficar com medo do que eles vão fazer, mas vamos ver, né? Realmente tem uma ideia interessante aí até para você explorar, não só aquela questão do James Rhodes ficar com o nome sujo, como eu disse no outro vídeo, e sim também com o impacto do que vai dar ele não ter vivido tudo isso, né? E que ele tem que recuperar o tempo perdido, não só o nome dele, como o tempo que ele perdeu. Do mesmo jeito, a Gaia, como eu disse, se vão esquecer ou aproveitar os poderes dela de alguma forma, utilizar ou falar que ela perdeu, ou se era o soro temporário ou não, ou dar algum pretexto ali para ela ter perdido os poderes. E qual vai ser o papel então dela daqui para frente no universo Marvel? Talvez liderando um grupo de Skrulls, porque a gente tem aqui essa aliança dela com a Sonya Falsworth, que eu achei bem inesperado até, né? Eu não gostei tanto dessa ideia, porque o pai dela já tinha acreditado nisso, de que ela poderia conseguir um novo lar pacificamente e tal, e ela não concorda com isso e foi contra isso até o fim. Então ela aceitar aqui em poucos segundos essa proposta da Sonya Falsworth parece um pouco apressado e um pouco improvável de que aconteceria, né? Claro, a Sonya ela consegue manipular bem, aliás foi um personagem que eu gostei ao decorrer da série, mas não como aconteceu aqui, né? Muito rápido mesmo. Parece que eles só queriam dar um destino ali pra personagem e tal, enquanto eles não sabem ainda o que fazer. Me dá muita vibe de indecisão na Marvel com essa série, sabe? Parece que ela tá mais perdida do que nunca aqui. Querendo ou não, é mais uma trama que fica incompleta e outra promessa da Marvel pro futuro, né? Esse episódio final não tem nenhuma cena pós-créditos, mas só fica mais claro, né? Quando a gente vê a frase do Nick Fury, quando ele fala que os Kree, eles estão dispostos a se acertar com os Skrulls e tal, e eles meio que tiram isso do nada. A gente tem essa frase aí jogada simplesmente, e a esposa do Nick Fury vai com ele até o espaço, né? Eles realmente se acertam ali, o que seria interessante até se eles fossem melhor desenvolvidos, né? E agora isso tá para ser explorado em outro projeto. Nas Marvels, a esposa do Nick Fury deve aparecer e a gente deve ter uma continuidade disso de alguma forma, né? Eu não sei se vai ser realmente uma conclusão ali nas Marvels, porque parece que até o foco da história é outro, mas já que a vilã parece ser uma vilã Kree, talvez a gente tenha então uma resposta do porquê os Kree estão querendo se acertar com os Skrulls e talvez alguma questão que a gente não sabe por baixo disso, por baixo dos panos e tal, que na verdade eles querem confrontar até, né? A gente tem uma guerra aí armada entre as duas raças. Só é difícil imaginar como isso vai se sustentar a partir de agora, né? Eles precisam contratar roteiristas melhores, claro, e também ver como que isso vai se conectar com toda a saga multiversal que a gente está tendo, nessa guerra multiversal contra o Kang. Onde que a Marvel vai conseguir encaixar essa trama no universo agora? Fica aí a questão, o que você acha disso tudo? Você também se decepcionou com o final de Invasão Secreta, assim como eu? Ou você acha um exagero e tal, e a série não terminou tão mal assim? Você vai continuar acompanhando as séries da Marvel? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião, e não esquece do seu like, que é muito importante. Não deixa de dar o like aí embaixo, que é importante demais aqui pro canal. E só assim, se você se inscreve com o sininho ativado, você vai receber mais vídeos toda semana. Então já se inscreve aqui com o sininho ativado para não perder nada, e não vai embora ainda, conferindo esses outros vídeos que eu separei para você, eu tenho certeza que você vai curtir. É isso aí, valeu, falou, até mais.